Olá, meus amigos, bom dia. 9 horas da manhã, dia 20 de maio. Vamos aqui dar início à nossa terceira live desse estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E assim, gente, a partir de hoje eu vou sempre começar a live também agradecendo as pessoas que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube ou também pelas plataformas de podcast que eu estou disponibilizando, que é o SoundCloud e o Spotify. Né? Eu vi que já tem algumas pessoas que estão acompanhando o estudo por lá. Isso me deixa bastante feliz, né, de saber que por diversos meios esse estudo está conseguindo chegar às pessoas. Né? O estudo de hoje, gente, vai ser muito bom, vai ser bem legal, por causa da temática, é uma temática muito rica. Estamos no capítulo 1 do livro e vamos falar sobre o ser. O que é o ser? O que significa essa palavra ser? Quando a gente fala sobre isso, a meu ver, uma das melhores formas de começar a falar sobre isso é indo para o campo da filosofia, né? Porque a filosofia é uma das áreas que mais se debruça sobre a temática do ser. Uma das coisas que eu não comentei nas lives anteriores é que nesse momento eu estou fazendo uma nova graduação em filosofia, né? Então eu tenho estudado diversos autores que trabalham a ciência, né, por trás do ser. Eu já dou início até falando sobre isso. Eu sei que muita gente não conhece o termo filosófico que é utilizado para o ser, que é uma área mesmo da filosofia, ela é chamada de ontologia. Então, assim, já fica essa informação assim, de início, né? Sempre que você vir qualquer coisa, seja texto, seja pessoas falando, né, uma visão ontológica, a ontologia de tal coisa, é muito utilizado às vezes para obras, né? A ontologia da obra de Clarice Lispector, a ontologia na obra de Cecília Meirelles, por aí vai. Ou seja, é o ser dentro da obra de alguém. Então tudo começa assim na filosofia, né? Assim, a meu ver, é a melhor forma da gente começar a falar sobre o ser. O que significa essa palavra ser? Eu vou primeiro, antes de entrar na obra mesmo do Eckhart Tolle e fazer a leitura, né, da parte do livro que fala sobre isso, né, que está lá no capítulo 1, eu vou explanar um pouquinho sobre essa coisa do ser na filosofia, né, que é o estudo da ontologia. Um dos precursores do estudo do ser, gente, é um carinha chamado Parmênides. Ele é chamado de Parmênides de Eleia. Eleia foi a cidade onde ele viveu, né, a maior parte da vida. Ele é um pré-socrático. Ele nasceu por volta de 515 aproximadamente antes de Cristo. E ele, gente, foi assim a base para praticamente tudo na filosofia. Hoje eu vou até comentar, né, de uma pessoa que me inspira muito. Eu até já escrevi sobre ele lá no Facebook, no Instagram. É um professor que foi um mestre para mim. Ele se chama Gabriel Trindade. Até antes de começar essa live eu sugeri isso, assim, né? De quando for falar sobre ele, de comentar, né? Se algum de vocês que estão acompanhando esse estudo, seja agora, ou seja, pelas outras plataformas, né? Pelo YouTube ou pelo Spotify, né? Será que algum de vocês foi aluno dele? Do professor Gabriel Trindade? Porque ele é um professor, assim, da velha guarda, como se diz, e já ensinou várias gerações, né? Eu estudo filosofia na UFC, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e ele foi um dos meus melhores professores. A disciplina que eu fiz com ele era sobre filosofia antiga, e ele abordou a disciplina inteira esse autor, Parmênides. E aí eu vou falar algumas coisas a respeito do ser na visão do Parmênides. O Parmênides, gente, ele tem uma obra, é a obra-prima dele, assim. Ele tem alguns escritos soltos, mas a obra-prima dele se chama Da Natureza. A obra da natureza, ela tem diversas traduções, diversos,
ela é escrita em diversos idiomas, mas a sugestão que eu dou para vocês aqui que estão me acompanhando é verem a tradução do que foi o meu professor. Ele tem uma obra, ele fez uma obra assim a respeito dessa tradução do Parmênides e da natureza, com comentários em seguida. Tem todo o poema, ele é escrito na forma de poema, e aí depois tem uma série de comentários sobre todo esse poema, para facilitar o entendimento. Porque é um poema difícil, gente, é difícil de entender. Se você não tiver um guia com comentários, ou então você ter aulas explicativas sobre esse poema, você não vai conseguir entender muita coisa. Mas assim, gente, uma das principais ideias desse livro, o que seria o cerne, assim, da mensagem do Parmênides, é uma frase que parece bobinha. No primeiro momento, quando você lê ou ouve, ela parece bobinha, ela parece óbvia, mas ela não tem nada de óbvia. O que que diz essa frase que é o cerne da teoria do ser em Parmênides? Ele diz o seguinte: aquilo que é, é, e aquilo que não é, não é. Só isso. Aquilo que é, e aquilo que não é, não é. Pô, mas você pensa, isso é óbvio. Não, gente, não é tão óbvio assim. Quando você pensa no é e no não é preciso entender o que ele quer falar com isso. O que ele quer dizer quando ele fala é ou não é. A partir daí, gente, muitos autores, muitos filósofos, muitas teorias foram desenvolvidas. Na teoria do Parmênides, desse livro da natureza, ele chama esse é e não é de caminhos. São dois caminhos. Na obra diz, né, que só existem dois caminhos: o caminho do é e o caminho do não é. Levando esse contexto do é e do não é para a nossa abordagem aqui do livro do Poder do Agora, eu fiz esse link e você vai conseguir entender esse link que eu estou fazendo. O caminho do é, daquilo que é por essência, seria o caminho da essência. E o não é seria o caminho das ilusões, das nossas ilusões. Eu vou repetir: o caminho do é o caminho que está relacionado com a nossa essência. O caminho do não é seria aquilo que está ligado às nossas ilusões. Quando você leva para às vezes as pessoas perguntam, né? Quem é você? Aí você começa a falar: eu sou isso, eu sou aquilo. No primeiro dia eu fiz aqui uma breve apresentação de quem eu sou, né? E já desde o início eu disse: bem, eu sou uma pessoa que está buscando, né? Eu sou um buscador. Eu não sou um professor, ou um psicanalista, ou um escritor. Isso são coisas que eu faço. Se for pensar dentro dessa lógica, o que a gente faz está muito mais relacionado com o que a gente não é do que com o que a gente é. Porque o que a gente tá ligado com a nossa alma, com a nossa essência. Então, fica essa reflexão assim, para falar sobre esses dois caminhos. A obra do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, é um convite para que a gente entre nesse universo do ser, nesse universo do é. E só antecipando um pouco o que a gente vai falar hoje pela obra do Eckhart Tolle, ele também comenta um pouco sobre Deus. Ele fala sobre Deus e faz um link entre ser e Deus. Muitas pessoas confundem. O ser é Deus, Deus é o ser, são a mesma coisa, são coisas diferentes. A gente vai abordar isso de uma forma bem didática, bem bacana aqui, certo? Enfim, o Gabriel Trindade, ele falava muito sobre isso nas nossas aulas. A disciplina que eu fiz com ele, tem uma frase que ele falou que ficou assim, impregnada na minha cabeça. Ele falava as coisas e os alunos às vezes diziam: poxa, professor, não estou entendendo. E aí ele começava a rir. Pô, você não é o único, né? As pessoas, os grandes estudiosos, eles não entendem isso muito bem há mais de 2.500 anos. Desde a época que o Parmênides esteve por aqui. Então, se você está tendo dúvida, se você está tendo alguma dificuldade de entender, é sinal de que você é inteligente. Não é bacana isso, né? Isso nunca saiu da minha cabeça.
de que se você está tendo alguma dificuldade de entender essa coisa do ser, do não ser, é sinal de que você é uma pessoa muito inteligente. Se você diz, não, eu já sei tudo sobre isso, desconfie, porque é sinal de que não entendeu. Tem um autor, gente, que é muito legal, ele é da área do teatro e de outras coisas, fez muitas peças, né, que é o William Shakespeare. Eu tenho a impressão de que o William Shakespeare já chegou a ler alguma coisa sobre o Parmênides, ou pelo menos autores que falavam sobre o Parmênides. Né? O Shakespeare, ele tem aquela frase famosa, né? Ser ou não ser? Eis a questão. É uma pergunta, ele lança. Ele simplesmente lança essa pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. Fica essa pergunta aí para você. Eu não sei respondê-la. É uma questão. Né? E é assim, essa ideia do ser ou do não ser, ela depois foi revista, né? Mais para frente, já levando isso lá para a modernidade, no tempo da modernidade, na filosofia, por um filósofo Descartes, né? René Descartes. Ele tem aquele pensamento do penso, logo existo. Né? Ele falava muito sobre isso, né? Se eu penso, eu existo. E levando isso para Parmênides, fazendo um link com o Descartes, ele falava, né, que aquilo que pode ser repensado. Na obra da natureza, ele fala sobre isso, aquilo que pode ser pensado. Se algo pode ser pensado, então pode ser. Então, fazendo esse link para o Descartes, eu tenho a impressão também de que o Descartes bebeu muito dessa fonte, do Parmênides, para falar sobre a sua teoria do penso, logo existo. É muito interessante você fazer esses links, né? Mas assim, eu até fiz uma observação aqui nas minhas anotações. Eu estou sempre seguindo aqui tipo um roteirinho, né, para ficar mais didático. Eu fiz aqui uma anotação, né, de que o ser, né, você falar do ser, do pensar, do existir, são coisas diferentes. Quando você diz penso, logo existo, esse existir não significa exatamente ser. Ser é uma coisa, existir é outra. E eu gosto muito da etimologia. O que é a etimologia? É o estudo das raízes das palavras. Quando você estuda de onde elas se originaram, né? E a palavra existir, pouca gente sabe o significado dessa palavra existir. Existir significa ser para fora. Ser para fora. Ou seja, se você pegar pela própria etimologia da palavra, existir, você já vê que ela é diferente da palavra ser. Ser é uma coisa, existir seria esse ser para fora. Você podia pensar até como, quase como uma oposição, né? O ser, quando você fala do ser mais essencial, é como se fosse o ser para dentro. Quando você fala do existir, seria esse ser para fora. São tipo polos opostos. É muito bacana a gente pensar sobre isso. Né? E assim, essas coisas que eu estou falando aqui, né, a respeito do Parmênides, fazendo esses links com Descartes, tudo isso é estudado na filosofia pelo que a gente chama de ontologia. É um estudo muito amplo. Inclusive, no século XX, né, no século XX, tem um livro bastante conhecido na filosofia. Eu tenho esse livro, mas não li ainda. Pretendo ler mais para frente, que se debruça imensamente sobre essa questão do ser. O livro Ser ou Nada, do Jean-Paul Sartre. É um livro imenso, assim, ele tem umas 700 páginas. Já pensou um livro de 700 páginas falando sobre o ser ou não ser, sobre o nada, né, o vácuo? É muito amplo. Então, assim, eu estou falando tudo isso para dizer que tudo que eu estou falando aqui seria só uma introdução de uma introdução. Um aprofundamento nisso exigiria que fosse estudado outros autores, se debruçar sobre outras obras. E aí fica o que eu já falei anteriormente, né, de que tudo que eu for abordar aqui, jamais eu conseguirei encerrar, né, tudo aquilo que é possível de ser aprofundado, de ser estudado nessa obra incrível do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Assim, voltando aqui para o livro, agora a gente vai realmente, depois dessa introdução, podemos entrar realmente no livro, né, para a leitura do livro
e nos debruçarmos um pouco sobre a visão do Eckhart Tolle sobre esse ser. O que é esse ser? Da onde eu parei, né, na live anterior, ele vem uma pergunta, como só recapitulando um pouco, esse livro ele sempre fala através de perguntas e respostas. Eu gosto demais desse livro também por isso, porque ele foi escrito de uma forma muito didática e muito boa de ler. Eu até ironizando um pouco, eu lembro que da primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi muita coisa. Acho que eu entendi uns 5 a 10% desse livro. Mas foi um livro que eu gostei tanto de ler que eu fiquei com aquele pensamento, caramba, isso é tão bonito, isso ressoa dentro de mim como algo bom, mesmo eu não entendendo tão bem. Então essas lives, esse estudo, vai ser uma forma de facilitar para você que está acompanhando o entendimento dessas coisas que são tão densas, né, que ele coloca aqui. E aí vem uma pergunta. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? E aí ele responde: ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Nessa primeira frase ele já fala algo bem interessante. Ó. Ser, eu vou repetir, ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Ou seja, quando a gente fala do ser na nossa vida, ele está muito além da vida física. Porque nós estamos aqui num corpo físico, mas esse corpo físico a gente sabe que ele é temporário. Ele é como se fosse um veículo. Eu gosto demais de usar essa palavra, veículo. O corpo é como um veículo para transportar esse ser que existe na gente. E aí quando você fala, né, que está além desse corpo, né, e desse processo de nascimento e morte, seria o início desse entendimento do que vem a ser essa palavra. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Ou seja, o ser está ao nosso alcance. A gente pode encontrar esse ser agora mesmo. Por isso que esse tem esse, né, o poder do agora. Quando você fala agora e você concentra a sua energia nesse agora, a sua mente ela já se transporta. Ela já sai daquele futuro ou daquele passado, como a gente já comentou isso um pouco antes. E aí ele fala, mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Isso aqui é muito legal. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Aqui, ele faz esse contraponto. A mente serena seria essa mente que não está num turbilhão, assim, pensando em mil e uma coisas. E entre essas mil e uma coisas estão essas projeções do futuro e essas mágoas, esses ressentimentos, coisas do passado. A serenidade, inclusive até faço esse adendo aqui, que eu acho super importante, eu já falei isso inúmeras vezes nos meus textos ou nos podcasts que estão lá no meu canal. A palavra serenidade, né, essa palavra tão bonita, serenidade, ela vem de ser. Ou seja, a pessoa serena é a pessoa que vive pelo ser. Isso é muito bonito. Espero que fique isso, se isso ficar como um aprendizado dessa live de hoje, já vai ter valido a pena. A pessoa serena é a pessoa que vive pelo ser. E aí ele fala, não tente entendê-lo, só é possível conhecê-lo com essa mente serena. É preciso nós serenarmos, estarmos muito conscientes do momento presente para poder acessar o ser.
E ele fala: se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Aqui eu quero fazer um parêntese para falar de um cara que me ensinou muito, continua ensinando muito. É uma das recomendações que eu vou dar nessa live. É uma forma até de mais pessoas o conhecerem e conhecerem o trabalho que ele faz, que é extremamente conscientizador. Quem é esse cara que eu estou falando agora? Ele se chama Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, gente, enfim, ele viveu, ele cresceu numa família super rica, né? Ele era família muito abastada, tinha tudo, estudou nas melhores escolas, tinha tudo com facilidade, mas ele não via um sentido muito profundo na vida dele. Ele sempre ia pelo que os outros diziam que era o certo, que era o caminho para o sucesso, mas ele, no fundo, ele não sentia que era por ali. Ele até começou a fazer a faculdade de Direito e abandonou. Ele abandonou no meio do caminho porque não estava feliz. Ele conta num dos vídeos dele que uma das coisas que o fez pensar realmente na vida dele que estava sendo jogada pelo ralo foi um sonho que ele teve. E nesse sonho, na verdade, foi um pesadelo, não foi nem um sonho. Ele estava tendo esse pesadelo de que ele estava caindo, tipo caindo de um penhasco muito, muito alto. E era uma queda longa, assim. Ele não via o chão, mas normalmente quando você está caindo, o que se espera é que você esteja apavorado. Mas pelo contrário, nessa queda ele ficava feliz. E ele ficava, poxa, e finalmente eu vou ver alguma coisa diferente, isso vai acabar. E aí de repente ele acorda e percebe, caramba, eu tô com esse pensamento suicida. E aí ele percebeu que ele estava jogando a vida dele pelo ralo. E aí o Eduardo Marinho, ele, a partir daí, ele começou a se questionar. E ele fala isso muito nos vídeos dele. Eu não vou ficar aqui repetindo o que ele fala, porque é interessante ouvir da própria pessoa, né, do próprio Eduardo, sobre essas histórias. E aí, assim, tem um vídeo dele, o título é o seguinte: O que a razão não alcança. Eu vou deixar esse vídeo como uma recomendação lá no YouTube, né? Eu comentei isso, né, nas lives anteriores, que as referências, citações, coisas que eu falar por aqui, eu vou deixar enfim, para fácil acesso lá na descrição no YouTube. Então, assim, você que está aqui, que quer ir mais além, que quer, assim, conhecer essas referências que eu estou trazendo aqui e não ter dificuldade para encontrar, dá uma passadinha lá que você certamente vai acessar muito mais facilmente aquilo que eu estou falando aqui. É um título chamado O que a Razão Não Alcança. Está lá no YouTube esse vídeo. E nesse vídeo ele fala sobre a questão do sentimento e do pensamento. E que assim, o sentimento ele tem uma relação muito grande com a nossa intuição. A intuição, gente, é como um dos nossos sentidos. Eu sempre digo isso, né? Que a intuição é como se fosse nosso sexto sentido. A gente tem os cinco sentidos, né? Que todo mundo já sabe. Mas a intuição, ela faz parte da vida de todo mundo. Mas às vezes a gente se esquece de que ela existe. O que é a intuição? Aquela sensação que vem no corpo de que assim, tipo, você vai tomar uma decisão correta, uma decisão que pode lhe prejudicar. Se você estiver conectado com o seu ser, você consegue sentir tipo um desconforto quando é algo que pode lhe prejudicar, que pode lhe fazer mal. Eu sempre fui uma pessoa intuitiva e nesse caminho do autoconhecimento, isso se tornou mais aguçado. Eu percebo assim, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou tomar alguma decisão, se for algo que eu sei que pode me prejudicar, eu dou um passo para trás. Eu sinto isso no meu corpo. Então, eu já me livrei de muitas enrascadas por conta da intuição. Você que está me acompanhando agora, vendo esse vídeo, né, no outro momento, ou então ouvindo lá no podcast, reflita sobre isso, sinta o seu corpo. Antes de tomar uma decisão, principalmente aquelas decisões que são super importantes, que vão repercutir na sua vida, na vida dos seus familiares, sinta no seu corpo como é que você fica. Se você fica
tenso, se você fica apreensivo, se vem um medo muito grande, talvez seja um sinal de que é preciso ou recuar ou então seguir por um caminho diferente. Se você sente tranquilidade, se você sente paz, é sinal de que aquilo pode ser correto, pode ser o melhor para você. Essa é a intuição falando pra gente. Ela fala para todo mundo. Né? Que a Márcia entrou na conversa agora. Seja bem-vinda, Márcia. Eu estava falando aqui sobre isso, a questão da nossa intuição. Né? Só você que entrou agora, eu vou recapitular um pouco, né, para ficar entendendo o que estava sendo falado aqui. Né? Que a nossa intuição ela é como se fosse um sinal assim de como daquilo que a gente for fazer ser o melhor para nós, né? Ser o que seria o mais adequado para o nosso caminho. Então, isso pode ser desenvolvido. Por isso, o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para poder a gente aguçar em nós essa coisa da intuição. Então, a gente fica essa dica. Procurem esse vídeo, assistam esse vídeo do Eduardo Marinho, porque é muito bonito. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi tão impactante. Na mesma hora eu escrevi um texto lá no blog, é muito bonito. Assim, foi um dos vídeos dele que tem mais visualizações na internet. Foi tipo uma palestra que ele deu naquele conhecido, tipo congresso de palestras, né, que é o TEDx, né? É uma palestra do TEDx e que ele fala muito sobre isso, sobre o sentido da vida. E que o sentimento está muito, muito acima do pensamento. E que a gente, quando é guiado pelo sentimento, pode ter muito mais sentido de vida e a gente erra muito menos quando a gente é guiado por esse sentimento. Aí voltando aqui para a leitura do livro, né, ele diz assim, ó, o Eckhart Tolle: se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. É um pouco do que eu estava comentando aqui. Né? O que eu falei aqui meio que já antecipou o que ele escreve. Né? Que quando você se conecta com o ser, você vai poder sentir, né? Sentir o ser. Parece meio redundante, mas não é. Sentir o ser está totalmente ligado. Agora, mentalmente, você não consegue. Tá até um contrassenso você dizer que você vai pensar o ser. O ser se sente, o ser não se pensa. E aí ele termina essa parte da sessão dizendo assim: recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. É muito bonito esse final dessa sessãozinha, muito pequenininha, mas que é extremamente rica de ensinamentos. Nascer e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama de iluminação. Muitas pessoas falam, né, principalmente esses grandes mestres, que quando você se ilumina, todos os seus sentidos eles ficam mais aguçados. Você tem um tato muito mais profundo, uma visão muito mais profunda, os gostos você sente com muito mais prazer, porque você está aqui, você está presente. Quando você está no agora, tudo se torna mais profundo. Esse é o meu desejo. Eu espero que você que esteja acompanhando também tenha esse desejo de tudo que estiver vivendo, tudo que estiver sentindo, isso seja sentido com intensidade, com profundidade. E aí ele passa para uma outra pergunta, que é o que eu comentei no início, né, que relaciona o ser com Deus, né? Só tomar aqui uma aguinha para poder não ficar com a garganta tão seca. A pergunta diz assim: quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Aí ele responde: a palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Aqui ele já falando assim que Deus, ele é assim, ele é dito de muitas maneiras diferentes, né? Para cada religião ele tem um nome, né? Tipo, na religião católica, Deus é ligado à figura de Jesus, mas do hinduísmo, né? Ele é relacionado à figura do Krishna.
né? No budismo ele é associado a Buda, né? Ou então a Alá, mas tipo assim, às vezes para pessoas que não têm uma crença própria, chama de inteligência suprema, de cosmos. O nome Deus é só tipo uma partícula assim para falar sobre algo extremamente grandioso. E aí ele continua: considera imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido da origem Quer dizer, esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso, ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. É o que a gente vê, às vezes, até na intolerância religiosa, as pessoas dizem que o meu Deus é o Deus certo, o seu Deus é o Deus errado. E a partir daí, isso gera guerras, isso gera conflitos extremos. E a gente vê que o extremo da intolerância religiosa às vezes chega até mesmo à perda de vidas. Pessoas se matam por causa disso. E a gente vê o que isso significa. É uma profunda estupidez humana. O humano querendo ser Deus. Quando ele diz que o seu Deus é o certo e o do outro é errado, é como se ele estivesse querendo ser superior. E isso é um grande engano, é uma grande ilusão. E aí ele continua: a palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. E quase, inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Aqui eu vou fazer outro adendo, mais uma vez retomando o Eduardo Marinho. Eu comentei do Eduardo Marinho muito também por conta dessa passagem aqui, gente. Né? Quando a gente fala sobre um Deus masculino, o Eduardo Marinho, gente, até assim, não é ipsilítere, mas eu comentei aqui uma frase que ele já disse em vários vídeos e que nos leva, nos traz uma boa reflexão, um bom pensamento. Pouquíssimas pessoas refletem sobre isso, sabia? Quando a gente fala de Deus, como é que a gente fala de Deus? A gente chama Deus Pai, né? O Pai. Né? Essa até, assim, de certa forma, é uma pequena crítica que eu faço um pouco até a visão cristã, sabe? Porque, assim, na visão cristã é sempre falado Deus Pai. Mas por que Deus necessariamente tem que ser Pai? Né? Aí o Eduardo Marinho tem uma frase que diz mais ou menos assim: enquanto Deus for chamado de Pai, eu não acredito que a humanidade terá alcançado um patamar mais elevado de espiritualidade. Já pensou que bonito isso daqui? Eu vou ler de novo. Enquanto Deus for chamado de Pai, eu não acredito que a humanidade terá alcançado um patamar mais elevado de espiritualidade. Muita gente tem falado sobre isso, que o novo mundo, né, esse novo mundo que está se construindo, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente vê, né, as pessoas dizendo que nós teremos um novo normal, né? Eu mesmo assim, já estou cansado desse termo, novo normal. Acho que você que esteja me acompanhando também provavelmente vai concordar comigo, né? Que as pessoas falam de novo normal, nem entendem direito o que isso significa, mas esse novo mundo que está sendo construído, muitas pessoas, principalmente grandes intelectuais, pessoas espiritualizadas, elas dizem que o feminino ele vai ter mais abrangência. O feminino ele vai como que neutralizar tanto machismo que existe na nossa sociedade. E eu acredito profundamente nisso, porque a minha própria pessoa mostra isso. Assim, eu sou homem, mas eu tenho em mim o feminino bastante assim, evidente, sabe? Eu sou esse chamado homem feminino, né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? E eu vejo cada vez mais surgindo pessoas assim, que não tem mais aquela casca grossa, aquela coisa assim que mostra aqueles homens machões, né? Isso está diminuindo.
E a tendência é que isso diminua cada vez mais. E esse novo mundo que está sendo construído não tenha mais essa figura tão machista de Deus, né? Eu sonho com esse mundo, assim, e quero ser um desses construtores desse novo mundo, onde Deus não é mais visto como Deus Pai, esse Deus de sexo masculino. É muito profundo isso que ele está falando aqui. E só para concluir esse adendo que eu fiz falando sobre o Eduardo Marinho, é mais uma forma de sugerir assim, que você procure os vídeos dele no YouTube. Ele tem até um canal lá, né, que ele com o colega dele que faz a questão de edição de vídeos, né, o Harry, o canal do Eduardo Marinho. Se você tá lá Eduardo Marinho, você vai conseguir encontrar um monte de vídeos, tem um documentário que eles fizeram. É muito bonito, assim, é muito profundo. Nos leva a grandes reflexões. Para mim, foi muito transformador. Muitas das coisas que eu tenho hoje muito internalizado, eu aprendi com ele, com o Eduardo Marinho. Eu tenho muita gratidão aos ensinamentos dele. E aí ele termina nessa parte, que é onde eu vou encerrar por hoje, dizendo assim: tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença. A realização do eu sou, que antecede o eu sou isso, ou eu sou aquilo, portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Ele conclui, né, comentando um pouco, né, que tanto Deus quanto o ser são palavras que não conseguem definir e explicar a realidade por trás delas. Ou seja, é muita pretensão do ser humano achar que sabe o que é Deus, que sabe o que é o ser. Né? Mais uma vez, retomando um pouco do Eduardo Marinho, hoje nessa live eu vou falar muito sobre as coisas dele, né, do Eduardo Marinho, as ideias que eu aprendi com ele, porque elas têm nossa, direta, assim, a ligação com o que eu estou falando aqui sobre o ser. Outra coisa brilhante que ele fala nos vídeos dele é sobre o quanto o ser humano é prepotente, é arrogante, é vaidoso, pensando que entende o que é Deus. E aí ele fala até pela própria ciência, né? Quando você vai pensar sobre o sistema solar, sobre a Via Láctea, sobre a galáxia que a gente está, né? Ele começa a ampliar, né? Que assim, a Terra é um planetazinho minúsculo que está dentro de uma das menores galáxias que existem dentro de um universo de bilhões de galáxias. É que o Sol, a estrela que ilumina o nosso planeta, né, o Sol que ilumina a Terra, é uma das menores estrelas que existem nesse bilhão nesses bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e galáxias. Eu que estudo física, né, que já li muita coisa de astronomia, de astrologia, né, que às vezes a astrologia lá no princípio tinha muita relação com a astronomia, né, tem, assim, entre os que já foram, as estrelas que já foram catalogadas, que já foram pesquisadas, as maiores estrelas dentro do universo que já foi visto, é algo em torno de 1 bilhão, presta atenção no número, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, que ilumina a Via Láctea, né, que é a galáxia que nós estamos. 1 bilhão, gente, são 9 zeros. Você pensar 1 e 9 zeros de escala de grandeza maior do que o Sol. O Sol que a gente pensa que é uma estrela enorme. E aí ele comenta, né, que o ser humano vem e diz que já entende assim o que está por trás de tudo isso. Poxa, é muita pretensão. A gente sabe que a gente achar que tem o domínio, o conhecimento sobre o que vem a ser esse Deus, que é algo que está muito, muito além. É tipo assim, nossa mentalidade, a nossa razão não consegue alcançar essa dimensão do que vem a ser Deus. E o ser que está na gente também é algo muito grandioso que a gente, por palavras, por mero racionalismo,
não consegue abarcar, sabe? Então, para concluir, fica essa reflexão, que a gente seja mais humilde, que a gente seja mais pé no chão e entenda das nossas limitações. A gente não tem alcance para falar de coisas tão grandiosas como Deus ou ser. O máximo que a gente pode são dar pequenas pinceladas do que vem a ser isso. O que eu estou fazendo aqui nesse estudo, ao abordar essa temática, é isso. Eu estou dando só uma pequena pincelada no que vem a ser esse conceito de Deus e de ser. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, né, dessa live de hoje. Foi muito profunda. Para mim está sendo ótimo falar dessas coisas porque eu me empolgo muito. São temas assim que me encantam. Falar sobre isso é algo que me encanta. Espero que esteja sendo tão bom para vocês como está sendo para mim, né? Amanhã a gente vai dar continuidade, né, no capítulo 1 desse livro, com a pergunta que diz assim: qual é o maior obstáculo para vivenciar essa realidade, a realidade do ser? Então eu espero vocês, né, na live de amanhã, que a gente vai continuar falando sobre essa coisa da realidade do ser. Um grande abraço e nos vemos amanhã.